Muito bem, meus irmãos, eu tive o privilégio de abrir esta série de mandamentos recíprocos, né? E agora eu tenho a oportunidade de fechar. Então, foi a abertura e agora é a fechadura, né? Tivemos aí um período muito gostoso, estudando, pregando a palavra de Deus, refletindo a palavra de Deus sobre este tema de mandamentos recíprocos, com o objetivo, que os irmãos sabem, de nós estarmos iniciando o nosso grupo pequeno aí, nosso pequeno grupo, para que possamos então pregar a palavra de Deus através de nossos encontros nos lares. Então, esse foi o objetivo. Eu espero que todos tenham acompanhado. Se você não assistiu nenhuma das séries ou perdeu alguma, você pode acessar a nossa página, que elas estão ali gravadas e você pode assisti-las. Então hoje coube a mim trazer esse mandamento recíproco sobre a hospitalidade. E nós lemos aqui 1 Pedro, no capítulo 4, no seu verso 9, ele diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. E hoje então nós temos esta incumbência de refletir sobre esta hospitalidade, que ela é diferente daquela que você lê nos dicionários. A hospitalidade referente a ser um bom anfitrião, uma pessoa cordial, uma pessoa que pode e tem esse aspecto de receber as pessoas de maneira simpática. A hospitalidade aqui na palavra de Deus, ela vai além deste entendimento. E nós vamos então falar sobre ela nesta manhã. Então que Deus visite o nosso coração e que possamos sair daqui fortalecido com esta palavra. Meus irmãos, você já parou para pensar que fazer parte de uma igreja local, ela significa construir novos relacionamentos e vencer novos desafios, como por exemplo, a timidez, a empatia, aprender a ser comunicativo, fazer muitas vezes coisas que nos deixam desconfortáveis, não é verdade? Quando nós fazemos parte da igreja, nós aprendemos a nos comunicar, a nos relacionar, mas tudo com o objetivo do desenvolvimento saudável do corpo de Cristo. Então esse é um objetivo da igreja. Quando nós chegamos na comunhão da igreja, nós somos alcançados pela graça, pela salvação em Cristo Jesus, nós começamos a fazer parte deste contexto. E interessante é que pessoas que nós nunca tivemos contato em nossa trajetória de vida, de repente nós passamos a chamá-los de irmão, de irmã. E esse ambiente relacional nos desafia a sermos diferentes do que somos, e ao mesmo tempo iguais em nossas atitudes recíprocas, uns com os outros. E aí a palavra do Senhor nos ensina a hospitalidade, que é mais um mandamento recíproco. É um dos mandamentos recíprocos que precisa fazer parte da jornada desta vida cristã. Então, quando nós fazemos parte da igreja, começamos a ter esse aspecto relacional, de sermos pessoas para ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, servir uns aos outros, e termos esta base para construirmos uma vida cristã firme na palavra de Deus. E 1 Pedro, o contexto dessa carta, ela mostra aqui Pedro escrevendo a cristãos que estavam passando por sofrimento. Ao mesmo tempo, essa carta mostra as bênçãos herdadas por aqueles que aceitaram o Evangelho e de como deveriam relacionar-se com o mundo. Então, o contexto dessa carta era para os cristãos perseguidos daquela época, e Pedro escreve a esses cristãos orientando eles a como viver este cristianismo de fato em meio à perseguição, em meio às provações, e ele mostra ao mesmo tempo as bênçãos deste aspecto da vida cristã, que faz parte daqueles que agora fazem parte do reino de Deus. E eles
Pedro trabalha esse aspecto do relacionamento com o Estado, com a família e a igreja. É uma carta também instrutiva para os presbíteros, os líderes daquela igreja, e trata também da disciplina eclesiástica. Portanto, uma carta que oferece bases sólidas para a construção de uma vida cristã recíproca uns com os outros. E se você der uma recuada aí no verso 7, nós vemos ali que os cristãos são orientados a não se deixarem distrair pelo medo, pela instabilidade emocional, provocada pelas tensões daquele momento, provocado pelas perseguições daquele momento. A sua comunhão com Deus deveria se permanecer inabalável diante daquela situação, em meio às circunstâncias ali adversas. Então o verso 7 diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Nós vemos então aqui que a palavra do Senhor nos ensina a viver esse cristianismo com intensidade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tudo que pode ocorrer em nós um certo desânimo. E Pedro, ele escreve a esses cristãos: olha, permaneçam inabalável no meio dessas circunstâncias, que vocês orem, que vocês pratiquem esse cristianismo de fato. E no verso 8, nós vemos Pedro escrevendo, vemos o pedido para os cristãos terem comunhão uns com os outros e praticar o amor intenso, o amor com intensidade. E a hospitalidade, ela faz parte disso, desse amor intenso que nós devemos viver. E ali 1 Pedro 4,8 diz o seguinte: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É diferente do que está escrito ali em Provérbios 10:12. Este amor é diferente do ódio. Provérbios 10:12. O ódio provoca conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Vejam, meus irmãos, que o amor aqui que Pedro está ensinando, este amor não exime a congregação de sua responsabilidade, de disciplinar o transgressor. Indica somente que o verdadeiro amor, esse amor intenso, é capaz de revelar erro e demonstrar a graça, o perdão derramado pelo sangue de Cristo na cruz. E chegamos então no verso de nossa reflexão, entendendo um pouco desse contexto que havia ali naqueles cristãos perseguidos por amor a Cristo. E uma forma de demonstrar esse amor intenso que Pedro escreve aqui, ele orienta aqueles cristãos a praticarem a hospitalidade sem murmuração. Porque você imagina uma perseguição, guerras, fome, e as pessoas tentando abrigar a quem possa, e de repente chega mais um, mas a casa já está cheia, e essa pessoa ela pode, mais um não dá, vai acabar a comida para nós, não, vai para outro lugar, não, sem murmuração. Você tem que olhar além, aquilo que excede o seu entendimento. Essa hospitalidade é que a palavra de Deus, ela nos ensina. De forma a demonstrar este amor, Pedro escreve e orienta esses cristãos. E a recomendação que Pedro faz àqueles cristãos era particularmente necessária em tempos de perseguição, quando os alimentos talvez fossem escassos, ou houvesse ali risco de prisão, ou mesmo a morte para quem os acolhessem os cristãos. Sede hospitaleiros uns com os outros, sem murmuração. E para a nossa reflexão sobre a hospitalidade, nós vamos dividir em 3 pontos. Primeiro ponto que nós vamos refletir é do privilégio de ser hospitaleiro, o privilégio da hospitalidade. O segundo ponto que nós vamos tratar é a recompensa da hospitalidade. E o terceiro ponto, a característica singular da hospitalidade.
O privilégio da hospitalidade, então, em primeiro lugar, precisamos entender que esta ação de hospitalidade não é apenas receber bem ou ser um bom anfitrião. Não basta você ser simpático, não basta você receber a pessoa com aquele amor que nós estamos vendo exteriormente, com aquele amor, com aquela singeleza de coração. Não basta só isso, ainda que isso faça parte de você receber as pessoas, ser simpático, ser um bom anfitrião. Mas o privilégio da hospitalidade é andar, meus irmãos, na contramão do mundo. É ser diferente do que todos fazem. Porque a hospitalidade hoje, se você for perguntar para alguma pessoa, fala assim, é você saber receber bem, é você ser gentil com a pessoa. Mas a palavra de Deus, ela vai além disso, e nós vamos entender nesta reflexão. Hoje, o relacionamento interpessoal, meus irmãos, tem sido difícil, porque hoje não existe mais a humanização. Nós moramos em prédios e apartamentos e mal vemos os nossos vizinhos. E quando nós tentamos nos aproximar, você é meio que rejeitado porque você está invadindo o espaço daquela pessoa. Não existe mais esta comunhão interpessoal. Não existe mais essa humanização, onde falta cordialidade, onde se faz presente, ao contrário de tudo isso, a individualidade. Cada um vivendo para si, esquecendo-se do próximo. E dentro desta hospitalidade, meus irmãos, nós temos aí, que é o objetivo nosso do pequeno grupo, de estarmos oferecendo esta diferença a este mundo carente do amor, a este mundo carente do serviço, do acolher. E nós temos o privilégio da hospitalidade, que ela mantém as portas de nossas casas abertas. E não somente as portas de nossas casas abertas, mas como o Marcão orou, isso também requer o coração aberto para receber. Este privilégio da hospitalidade, meus irmãos, trabalha com as nossas agendas, elas ficam abertas. Eu tenho tempo para colocar tempo para ser hospitaleiro, aquelas pessoas que necessitam desta hospitalidade. A minha agenda, a prioridade é servir a Deus, de tal forma que eu possa exercer esta hospitalidade. E quanto nossas agendas têm tantas coisas, e se não, quase lá no final, de repente sai até do papel da agenda, cai na mesa, eu não tenho tempo para este meu Deus. O privilégio da hospitalidade, meus irmãos, é nossos ouvidos ficarem abertos, porque o pequeno grupo é para isso. Quando nós temos a nossa casa aberta, o nosso coração aberto, a nossa agenda aberta, porque nós vamos ter dias para reuniões, nós devemos ter, então, nossos ouvidos abertos. E a pior coisa é um hóspede que acha ser hóspede, receber alguém em sua casa e ficar no WhatsApp sem dar atenção para aquela pessoa. Então, os ouvidos, a nossa atenção, ela faz parte desse privilégio hospitaleiro que a palavra nos diz. Meus irmãos, até mesmo nossas carteiras ficam abertas. E Romanos 12:13 diz assim: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Ontem nós tivemos uma reflexão sobre Atos 2, onde a igreja primitiva tinha esse aspecto de ajudar os necessitados, de abrir as suas casas, de pregar o evangelho, de manifestar o poder de Deus em suas vidas. E nós temos então o privilégio da hospitalidade, estas características que devem nos acompanhar. Manter as portas de nossas casas juntamente com o nosso coração aberto, as nossas agendas com a data aberta, nossos ouvidos ficarem prontos a ouvir aqueles que estarão conosco. E até mesmo as nossas carteiras ficarem abertas, porque nós precisamos, e nós tivemos um desafio ontem, de ser missionários, ajudar em missões, contribuir com igrejas que necessitam. Enfim, nós temos este aspecto hospitaleiro. Todos esses atos, esses movimentos fazem parte do privilégio da hospitalidade, como nós lemos em Romanos.
O grupo pequeno deverá refletir, vivenciar e praticar essas ações, meus irmãos. Sabemos que hoje essas relações interpessoais são difíceis. Teremos desafios pela frente, sim. Desafios, mas será um privilégio, porque é destas ações que o amor de Deus será revelado, que a graça de Cristo será manifestada e a consolação do Espírito Santo estará presente em nossas vidas. O privilégio da hospitalidade reverbera toda a bondade estendida a um filho de Deus. Hospitaleiro é considerada uma boa ação feita do próprio Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em Romanos 16:1. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e ajudem tudo o que vocês vierem a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Paulo orientando a igreja a ser hospitaleira, aquela irmã que dedicou a sua vida e o ajudou em seu ministério. Em Mateus 25:40, nós lemos: o rei respondendo lhes disse: em verdade lhes digo que sempre que fizerem um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então, quando nós praticamos a hospitalidade, nós estamos representando a Cristo e nós estamos fazendo a Cristo, a Deus. E Ele olha para o nosso coração e vê esse movimento, esse desejo intenso, esse amor intenso da prática da hospitalidade. Em segundo ponto, meus irmãos, nós vemos a recompensa dessa hospitalidade. Quando nós praticamos esta hospitalidade, nós somos recompensados por Deus em nossas vidas. E Mateus 10:42 diz: e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo em verdade, lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quando somos alcançados pelo sangue de Cristo, nos tornamos representantes de seu reino. E a hospitalidade, ela se manifesta a nós, e vejam, até mesmo um copo de água fria será grandemente recompensado quando dado a um discípulo por ser seguidor do Senhor. Então, quando nós estamos pregando a palavra de Deus, quando nós estamos manifestando o poder de Deus, o Senhor, Ele nos retribui com bênçãos maravilhosas. Vemos aqui Jesus investindo seus discípulos nesse texto de Mateus 10:42, com dignidade real. Sim, esses discípulos seriam perseguidos, odiados, presos, talvez até mortos, mas nunca deveriam esquecer que seriam representantes do Rei dos Reis e que sua recompensa é certa. Quando nós começamos um pequeno grupo e começarmos a pregar a palavra, nós seremos recompensados por Deus, porque estamos ali obedecendo esse mandamento recíproco. Glorioso era falar e agir por Ele. Os discípulos de Cristo tinham ousadia em seu agir, porque sabiam que suas ações era única, exclusivamente reverberar a hospitalidade que Cristo primeiro deu a eles. Romanos 16:3-4 diz: saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ser hospitaleiro é arriscar as nossas cabeças. Ser hospitaleiros é enfrentar os desafios que o Senhor nos dá. Ser hospitaleiros é viver em prática este evangelho, a fim de que as coisas possam, quando acontecer, nós sermos desafiados pela palavra de Deus. Precisamos de Priscilas e Áquilas, pessoas dispostas a estarem juntos nessa reciprocidade. E Jesus, em Mateus 11:28, diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então nós temos aqui esta
esse ensino de Jesus Cristo, quando Ele se torna hóspede por nós, assim como Cristo é hospitaleiro conosco, devemos ser hospitaleiros com o próximo. A recompensa dessa hospitalidade é certa. Um dia nós desfrutaremos dessa hospitalidade na vida eterna. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, a característica singular da hospitalidade, nós vamos entender aqui a singularidade da hospitalidade. No Novo Testamento, meus irmãos, a hospitalidade se torna um movimento singular, porque é a marca registrada da vida cristã. Nós somos, então, selados com esta marca de hospitaleiros. Se este ato hospitaleiro, meus irmãos, não fizer parte da sua vida cristã, da minha vida cristã, meus irmãos, este cristianismo, ele é apenas o retrato da graça barata. Se nós não praticarmos desta hospitalidade, o cristianismo, ele é o retrato da graça barata. E em primeiro lugar, meus irmãos, a hospitalidade cristã é tão única e tão especial, por isso que nós falamos da característica singular, que deve em primeiro lugar estar na lista das características dos líderes da Igreja de Cristo. Então aqui, meus irmãos e amigos de ministério, o Márcio e o Mateus, vejamos que diz as Escrituras aí nos orientando, 1 Timóteo 3:2, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Nós vemos em Tito 1:8, pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. Então nós não estamos aqui como líderes da igreja, como copastores do sumo pastor, para falar para a igreja, olha, nós precisamos de pequenos grupos, e vocês têm a incumbência de abrir a casa de vocês, e estarem firmes aí, para nós começarmos as nossas reuniões. Não, nós precisamos em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos de ministério, sermos os exemplos para esta igreja. Esta tarefa singular, meus irmãos, que juntos estamos exercendo nesta igreja, como pastores, como copastores do sumo pastor, deve ser vivida de tal forma que esta igreja Batista no Centro possa refletir nossa conduta uns com os outros. A nossa hospitalidade será instrumento pedagógico, porque Efésios 4:11-12 diz, o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então esta nossa prática, esse nosso viver intenso, o amor, com o serviço uns aos outros, com sermos hospitaleiros, ela é uma prática pedagógica para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar os salvos em Cristo Jesus. E outro aspecto singular dessa hospitalidade, meus irmãos, é retribuída também, não só aos líderes da igreja, mas toda a igreja. O seu significado vai além de apenas iniciarmos o pequeno grupo, apenas convidar pessoas que nós conhecemos, que nós temos afinidade. É muito mais fácil, meus irmãos, nós sermos hospitaleiros com quem nós conhecemos, temos afinidades, mas a palavra hospitaleiro, aqui no grego, ela significa amor pelos estranhos. A palavra hospitaleira, aqui na palavra de Deus, no grego, na sua tradução, quer dizer amor pelos estranhos. Quando Paulo fala sobre praticar a hospitalidade em Romanos 12, que nós lemos, ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Paulo está nos convocando a buscar relacionamentos com pessoas que estão em necessidade, e esta não é uma tarefa fácil. Percebe aqui que a hospitalidade ela tem algo de muito importante para nossas vidas.
A palavra de Deus é andar na contramão do que o mundo ensina. Esse ensino, o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. A palavra de Deus lá em Lucas 14, se você pegar Lucas 14, 12 a 14, diz assim: depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. E o Senhor, Ele continua: pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Meus irmãos, esta singularidade da hospitalidade significa, meus irmãos, entrar na criação de um espaço livre, onde o estranho possa tornar-se um amigo em vez de inimigo. Este espaço que nós queremos criar no pequeno grupo, um espaço livre, onde você possa convidar e realmente tornar a pessoa convidada um amigo e não um inimigo. A hospitalidade, meus irmãos, não é para mudar as pessoas, mas para oferecer-lhes o espaço onde as mudanças podem acontecer. Então o Senhor fala assim: olha, é muito fácil você convidar quem você conhece, porque Ele pode retribuir esse seu convite, mas olha, convide aqueles que necessitam, aqueles que você olha e fala assim: poxa, eu preciso convidar esta pessoa, ela necessita de ouvir do amor de Cristo. Os estranhos, os estrangeiros, aqueles que muitas vezes nós repudiamos, aqueles que muitas vezes nós não vamos com a cara. E o Senhor fala assim: é esse que você deve chamar para ouvir a palavra de Deus. É esse que deve fazer parte deste pequeno grupo. E o desafio ontem, pelo Mateus a nós, ao iniciar este pequeno grupo, é: iniciem esta tarefa com a oração. Escolha uma pessoa em particular na sua vida, que você vê que realmente necessita do amor de Deus em sua vida, e comece a orar por esta vida. Comece desde agora a pensar nesta pessoa. Ela precisa de ouvir a salvação em Cristo Jesus. E ali, independente dela estar presente, ali no pequeno grupo, porque a nossa intenção, o nosso desejo é que ela venha, mas de repente ela não esteja ali, nós vamos continuar orando por ela. E o dia que esta pessoa estiver, todos nós do pequeno grupo, aqueles que fazem parte dessa comunhão, vão abraçar a Cláudia e falar: Cláudia, estivemos orando por você todo esse tempo. Luiz, estivemos orando por você todo esse tempo. É uma alegria recebê-lo. Porque a palavra hospitalidade, meus irmãos, ela é diferente da qual nós vemos nos dicionários. Esta hospitalidade, ela cria, meus irmãos, este espaço para pregar a palavra de Deus, para que esta igreja seja conhecida, para que o amor de Deus ele seja expandido. E quando nós fazemos parte desta hospitalidade, meus irmãos, nós entregamos as chaves de nossa casa ao nosso Deus. Nós entregamos as chaves do nosso coração ao nosso Deus. Nós entregamos as chaves da nossa agenda ao nosso Deus. Eu estou disponível realmente, meus irmãos, a praticar esta hospitalidade que a palavra de Deus, ela me ensina. Eu ser hospitaleiro com os meus irmãos em Cristo, olhando para o lado para ver se realmente ele precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Eu olhar a necessidade desse irmão, eu olhar olhos nos olhos e deixar os meus ouvidos abertos para entender a sua necessidade. Eu tentar realmente me aproximar ali, eu me aproximar de fato através da palavra de Deus e mostrar esse amor que o Senhor dispensou em minha vida desde a eternidade. A palavra do Senhor nos diz: venham como estáis. Você tem que vir como você está, eu vos aliviarei. A palavra do Senhor nos ensina. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para o nosso coração e Ele não vê ali status,
ele não vê ali alguma atitude de simpatia, ele não vê ali alguma atitude de condição social, se você é honesto, ele olha para o seu coração e fala assim: eu preciso do seu coração, eu vou trabalhar no seu coração, e eu quero que você entenda que você precisa de mim. E eu quero que a igreja, ela trabalhe nesse sentido, e o Senhor olha para o nosso coração como igreja e fala: sejam hospitaleiros uns com os outros. Onde está a chave da sua casa? Onde está a chave da sua agenda? Onde está a sua carteira? Por isso que nós falamos, meus irmãos, eu sempre falo que se a palavra de Deus fosse fácil e fosse realmente um caminho de prosperidade, como muitas igrejas pregam aí, poderiam ter muitos espetos nas cadeiras, mas estariam cheias de pessoas. Meus irmãos, o objetivo maior do pequeno grupo que iremos iniciar, a tarefa primordial de toda esta série que nós viemos tratando até aqui dos mandamentos recíprocos, esta deve ser a aplicação para exercermos a hospitalidade, tornarmos diferente do que somos, entregar a chave de nossas portas a Deus, para sermos canais de bênçãos a todos que necessitam vir à salvação em Cristo Jesus. É criarmos, meus irmãos, espaços livres, onde o estranho ele possa tornar-se nosso amigo, onde mudanças poderão acontecer para a glória de Cristo. É esta a maneira de que Pedro, ele escreve a esses cristãos desta época, e ele fala: sejam mutuamente. Ele não escolhe um grupo, ele não escolhe duas casas, ele não escolhe dois irmãos, ele não forma ali um G20 para atuar nessa hospitalidade. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sem reclamar, porque nós saberemos que quem estará à frente destas nossas reuniões é Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, estaremos um dia eternamente vivendo ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos viver desta hospitalidade. Então, meus irmãos, que a partir de agora, foi dada a largada lá no início da série Mandamentos Recíprocos, e agora nós vamos nos reunir, vamos orar pelos nossos lares, pelas nossas casas, e desde já, escolher aquela pessoa a qual nós estamos em vista a pregar o Evangelho, para que ela possa fazer parte deste pequeno grupo, e assim nós avançaremos, cumprindo todos os mandamentos recíprocos, o amor com a intensidade, o servir com intensidade, o cuidar uns dos outros, e o ser hospitaleiros uns aos outros. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vamos orar nesse instante. Pai de amor, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina na Tua palavra, Senhor, como nós devemos agir e qual deve ser a nossa conduta, Senhor, neste mundo. Hoje, Pai, nós não temos uma perseguição tão feroz como tinha aqueles irmãos da igreja primitiva, aqueles irmãos dos primeiros séculos. Mas, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e orientação para aproveitarmos, Senhor, esta liberdade que nós temos no Senhor, para criar esses espaços onde o Teu Evangelho, Senhor, será proclamado. Prepara desde já, Senhor, os lares que serão abertos para as nossas reuniões, que Teu Espírito, Senhor, prepare o terreno e prepare o nosso coração, a fim de que nós possamos colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá.
Obrigado, Pai, pelo teu amor dispensado, pela, Senhor, hospitalidade dispensada através do teu Filho, Jesus Cristo, na cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos hospedou, o Senhor nos recebeu com amor. O Senhor olha para nós através do teu Filho, Pai, e se satisfaz, porque agora nós somos salvos em Cristo eternamente, Pai. E obrigado porque um dia nós estaremos, Senhor, na tua presença, e aguardamos ansiosamente o retorno, Pai, a volta do teu Filho, para buscar a tua igreja e glorificar a tua igreja, Pai. Obrigado pelo teu amor, que esse dia seja um dia, Pai, onde possamos refletir bem sobre as nossas hospitalidades, olhar para o nosso coração, olhar para tudo aquilo que impede, Senhor, e possa impedir a nossa ação. E teu Espírito, Senhor, trabalhe em nossas vidas, para que possamos varrer todas essas interferências, Senhor, em nossa vida, e possamos, Senhor, em primeiro lugar, proclamar o teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém.